Salve família! Ele escapou de onde ninguém jamais saiu. Foi treinado pelo exército, temido por organizações inteiras e se tornou o pesadelo número 1 do sistema. No caos da queda da União Soviética, enquanto muitos lutavam para sobreviver, Alexander Solonik construiu um império capaz de remover qualquer alvo do tabuleiro com precisão cirúrgica. Mas como um homem que sobreviveu a emboscadas contra 12 adversários e fugiu de prisões de segurança máxima, prepare-se para conhecer a trajetória real do John Wick russo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva com o sino ativado e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Alexander Viktorovich Solonik veio ao mundo em 16 de outubro de 1960, na cidade de Kurgan. Para ser sincero, aquele lugar não era exatamente o centro das atenções. Mal aparecia no mapa da antiga União Soviética. Mas foi ali, entre os prédios cinzentos da vizinhança, que algo começou a ser forjado. Enquanto a maioria dos jovens levava uma vida comum, o interesse de Alexander era outro: artes marciais e o domínio de equipamentos táticos. Para muitos, era apenas um hobby de juventude, mas olhando para trás, parecia que ele já estava se preparando para o que o destino reservava. Nesse mesmo bairro, ele cresceu ao lado de Andrei Kolegov. A amizade entre os dois não era apenas coisa de criança. Foi ali, entre jogos e segredos de infância, que uma semente perigosa foi plantada. Uma parceria que, anos depois, colocaria os dois no topo de uma das organizações mais temidas da região. Alexander chegou a frequentar a escola número 13 de Kurgan, onde focou bastante na luta livre. Depois, tentou a sorte na escola de construção civil, mas o sistema não era para ele. No terceiro ano, acabou expulso por má conduta. O motivo oficial? Ele preferia as cartas e as apostas do que as aulas. Quando chegou a hora de servir a pátria, ele não pensou duas vezes e se alistou. Dentro da engrenagem estatal do exército soviético, Solonik encontrou seu lugar. Mas não se engane, a passagem dele por lá foi uma mistura explosiva de disciplina. Ele se tornou instrutor e aprendeu a operar de tudo, desde blindados pesados até armamentos de alta precisão. Ele estava pronto, treinado e com uma visão desafiadora. O serviço militar estava chegando ao fim, mas as habilidades que ele adquiriu ali, essas estavam apenas começando a ser usadas. Depois de alguns anos, Solonik voltou para casa. Ele era um jovem ambicioso, cheio de energia e, sejamos honestos, com uma pitada de loucura. A vida civil estava à sua espera, mas ele queria ação. Então, tomou uma decisão inesperada: entrar para a polícia. Parecia o plano perfeito. Ser um patrulheiro soava muito mais emocionante do que um trabalho de escritório. Mas a realidade das ruas foi menos gloriosa do que ele imaginava. Em apenas 6 meses, Alexander foi expulso. O motivo oficial: comportamentos que desacreditavam a corporação. Ele era agressivo demais e tinha um jeito, digamos, muito peculiar de resolver conflitos. Ficou claro que Solonik não tinha nascido para seguir regras, mas sim para criá-las. De volta a Kurgan, o destino pregou uma peça sombria nele. Alexander acabou conseguindo um emprego como sepultador. Isso mesmo, um coveiro. Enquanto outros jovens da sua idade sonhavam com carreiras brilhantes, ele passava os dias cavando covas e as noites ouvindo histórias sobre as figuras mais perigosas da região. Foi ali, entre o silêncio dos túmulos e a terra fria, que ele conheceu pessoas que mudariam sua vida: Oleg Nelyubin, Vitaly Ignatov
e Pavel Zelenin. Naquele momento, eles eram apenas colegas de trabalho num cemitério. Mal sabiam que, em poucos anos, seriam os líderes da temida organização de Kurgan. Alexander já estava dentro da teia, mesmo antes de se tornar uma lenda urbana. Se a carreira dele era instável, a vida amorosa era um desastre completo. Ele tentou se endireitar, casou-se e teve uma filha, mas a paz doméstica não combinava com o que ele estava se tornando. O casamento desmoronou rápido. Ele tentou de novo, casou com outra mulher e teve um filho. O resultado? O mesmo. Nada parecia segurar o espírito errante de Solonik. Em vez de se abalar, esses fracassos só serviram de combustível. Ele não queria uma rotina comum. Ele buscava algo muito mais perigoso e emocionante. Em 1987, a vida de Alexander Solonik deu uma guinada dramática. O homem que já tinha passado por duas forças de segurança do Estado agora estava do outro lado, sentado no banco dos réus. As acusações que pesavam sobre ele eram gravíssimas, envolvendo uma série de transgressões contra diversas vítimas ao longo de 4 anos. Apenas 4 mulheres tiveram a coragem de testemunhar oficialmente contra ele. Durante o julgamento, o clima era tenso. Seu antigo amigo de infância, Andrei Kolegov, apareceu como testemunha de defesa, tentando a todo custo limpar a barra de Alexander. Enquanto o tribunal decidia seu futuro, Solonik mantinha um sorriso confiante, como se tivesse um as na manga. Mas dessa vez, a sorte não estava do seu lado. Ele foi considerado culpado e condenado a 8 anos de detenção, um período que prometia ser um verdadeiro teste de sobrevivência. Antes de ser transferido para o sistema prisional, Solonik arquitetou um plano audacioso. Durante uma última reunião de despedida com sua esposa, num ato de puro desespero e ousadia, ele saltou do 2º andar do prédio e desapareceu. Ele percorreu em direção ao norte, tentando recomeçar do zero, mas a liberdade durou pouco. Meses depois, as autoridades o localizaram em um salão de beleza. Ele estava tentando mudar sua aparência, removendo marcas faciais para não ser reconhecido. O cerco fechou, e ele foi levado para o abraço gelado das grades. A vida atrás das grades não seria nada fácil. Assim que entrou, Alexander se tornou um alvo. No código do submundo, o passado dele na polícia era visto como uma afronta pelos outros detentos. Para garantir que ele não fosse eliminado antes da hora, a administração o colocou em confinamento solitário. Mas, como em um filme de ação com roteiro imprevisível, a paz no isolamento não duraria muito. No sistema prisional, traições e reviravoltas são o pão de cada dia. E Alexander estava prestes a descobrir que sua jornada estava apenas começando. Não demorou muito para Alexander ser lançado no pátio principal, em meio à população carcerária. E foi exatamente ali, no lugar mais perigoso do sistema, que sua fama de indestrutível ganhou vida. Diz a lenda que ele sofreu uma emboscada digna de cinema, cercado por 12 homens decididos a removê-lo do tabuleiro. Em um momento crítico, ele foi atingido pelas costas e foi ao chão. Seus oponentes já celebravam o fim da história, mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Em vez de se entregar, Alexander se transformou em um verdadeiro furacão. Usando técnicas avançadas de judô e uma força física fora do comum, ele desarmou um dos agressores e, sozinho, neutralizou o grupo inteiro. O que deveria ser o seu fim tornou-se sua maior prova de autoridade. A partir daquele dia, ninguém ousou desafiá-lo novamente. Dentro daquelas grades, Alexander virou uma máquina. Ele não apenas focou em treinos extremos de força e cardio, mas também começou a devorar literatura e estudar novos idiomas. Ele estava moldando não apenas o corpo, mas uma mente estratégica e letal. Até que, em um dia de visita comum, ele decidiu que as grades haviam se tornado pequenas demais. Em um movimento audacioso, ele realizou sua segunda fuga impossível. As autoridades ficaram sem reação. Tinham perdido um homem que havia se tornado um verdadeiro gladiador bem debaixo dos seus narizes. Enquanto Alexander ganhava as ruas, a União Soviética desmoronava como um gigante de pés de barro. O colapso do sistema trouxe um mercado paralelo gigantesco e uma explosão de grupos que operavam à margem da lei. Nesse cenário de desordem, a guerra pelo controle era feroz. O valor da vida caiu a níveis alarmantes.
Serviços de eliminação eram negociados por meros $100. Estima-se que, só em Moscou, ocorriam mais de 1.400 incidentes fatais por ano devido a essas disputas de território. Foi com esse cenário de guerra ao fundo que Alexander voltou para sua cidade natal. Sob a tutela da organização de Kurgan, um grupo de ex-atletas de elite que trocaram o esporte pelo submundo, ele iniciou sua metamorfose final. Alexander Solonik não era mais apenas um fugitivo. Ele estava prestes a se tornar o especialista mais procurado de toda a Rússia. O primeiro grande trabalho de Alexander Solonik foi tão simbólico quanto impactante. Ele recebeu a missão de tirar de cena o líder de uma organização rival. Executado em meados de 1990, na cidade de Tyumen, esse ato foi o marco inicial de uma sequência que o consagraria como o especialista mais temido da Rússia. A vítima foi Nikolai Pribakin, e esse trabalho serviu como seu cartão de visitas no perigoso submundo do leste europeu. A ambição de Solonik não cabia em cidades pequenas. Ele partiu para Moscou, a imensa capital onde, naquela época, a lei e o caos caminhavam lado a lado. Com a União Soviética já dissolvida e os conflitos entre grupos escalando, ele passou a operar sob as ordens do poderoso grupo Orekhovskaya, parceiro da organização de sua terra natal. Em 27 de março de 1992, o alvo era Viktor Nikiforov, um dos grandes barões da influência eslava. Nikiforov ignorou os avisos de que o perigo espreitava em cada esquina e decidiu jantar em um restaurante luxuoso. Ele não sabia, mas aquele seria seu último banquete. Enquanto ele aproveitava a refeição, um grupo entrou no local com uma precisão cirúrgica. Sem avisos ou introduções, o conflito começou. Nikiforov, que até então era visto como o rei daquele tabuleiro, foi removido do jogo de forma definitiva. Pouco mais de um ano depois, o alvo da vez era Valery Dlugash, outro nome de peso que se sentia intocável. Ele estava em seu bar favorito, sem imaginar que seu nome já estava na lista negra de uma facção rival. Em um mundo onde a lealdade era um artigo de luxo, Dlugash tinha acumulado poder demais, tornando-se um alvo óbvio para quem queria expandir território. Novamente, a eficiência foi assustadora. Enquanto ele relaxava com uma bebida, os sicários invadiram o local. Em questão de segundos, o barulho das ferramentas de trabalho de Solonik e sua equipe silenciou qualquer chance de reação. Dlugash não teve tempo sequer de pensar em uma última palavra. Essas ações não eram apenas ajustes de contas, eram mensagens enviadas em alto e bom som para todas as ruas de Moscou. Um novo poder havia chegado e eles não permitiriam que ninguém ficasse no seu caminho. A guerra pelo controle total estava apenas começando e Solonik era a peça principal dessa estratégia. No dia 5 de abril de 1994, o tabuleiro do crime organizado estremeceu. Otarik Vantrishvili, conhecido como o rei da máfia georgiana e um entusiasta dos tradicionais banhos turcos, teve seu ciclo encerrado logo após sair de seu ritual semanal. Um atirador de elite com uma precisão cirúrgica e nenhuma piedade deu o adeus definitivo ao chefão. Embora o nome do responsável nunca tenha sido confirmado oficialmente, os boatos no submundo surgiram como fogo em pólvora. Entre os sussurros mais fortes, o nome de Alexander Solonik brilhava. Diziam que Alexander tentou negociar com o líder georgiano, mas o rei não estava disposto a ceder um centavo sequer. Como dizem no submundo, a vingança é um prato que se serve frio, e Solonik tinha uma receita muito particular. Meses depois, em 12 de dezembro, Moscou vivia o clima de fim de ano. Mas para Vladislav Viner, outro grande nome da hierarquia criminosa, aquele seria o último inverno. Enquanto ele aproveitava um almoço pré-natalino em um restaurante, o ex-militar que se tornou o executor mais caro da Rússia se aproximou. Vamos ser sinceros, Solonik não era conhecido pela delicadeza. Com a empatia de uma rocha e a eficiência de uma máquina, ele cumpriu o que estava no contrato. Viner caiu como uma árvore derrubada. Em um instante, o som dos talheres foi substituído pelo caos absoluto. A cena parecia saída diretamente de um filme de ação de Hollywood.
gritos, correria e o desespero tomando conta do lugar. Mas ali não havia dublês nem efeitos especiais. Era a realidade crua de Moscou nos anos 90, onde as traições eram tão comuns quanto as doses de vodka. A lenda de Solonik estava no topo, mas quando você chega no topo desse mundo, o alvo nas suas costas só aumenta. Era um dia comum em Moscou. Alexander Solonik estava em um mercado popular, agindo com a despreocupação de quem se sentia intocável. O que ninguém imaginava é que aquele dia mudaria a história da segurança pública da capital russa. Solonik levava consigo uma poderosa ferramenta, uma Glock escondida sob o casaco. Quando os agentes se aproximaram para uma abordagem de rotina, cometeram um erro fatal. Não fizeram uma revista minuciosa. Em um piscar de olhos, o mercado se transformou em cenário de filme. O confronto foi imediato e violento. Solonik abriu caminho entre as autoridades, deixando várias baixas para trás enquanto corria em busca da liberdade. Mas, como dizem, até os mais astutos têm seus dias ruins. No meio da perseguição, ele foi atingido na região lombar. Acuado e ferido, ele foi finalmente capturado e levado para um hospital, onde, sob custódia, acabou confessando alguns de seus atos mais famosos. Após se recuperar, ele foi enviado para a temida Matroskaya Tichina, uma prisão que era cercada de lendas e de onde ninguém jamais havia escapado. Lá dentro, Solonik voltou ao modo de sobrevivência, enfrentando inimigos que queriam acertar as contas pelo seu passado. Mas Alexander não era alguém que aceitava o destino. Após meses de isolamento e conflitos internos, ele encontrou uma brecha. Com a ajuda de Sergei Menshikov, que muitos dizem ser um agente infiltrado da própria máfia, Solonik planejou o impossível. Em meados de 1995, a cena foi digna dos grandes blockbusters. Solonik colocou um manequim sob os lençóis para enganar os guardas durante a ronda noturna. Enquanto os vigias achavam que ele dormia, Alexander escalava as paredes do presídio em uma descida vertiginosa rumo à liberdade. Dessa vez, porém, o abraço da liberdade era diferente. Não havia mais volta. O rosto de Solonik estava em todas as capas de jornais, e suas façanhas eram narradas com espanto em cada esquina. Ele havia se tornado o inimigo número 1 do Estado. A Rússia tinha ficado pequena demais para ele. O próximo passo era o exílio, mas o passado nunca ficaria para trás. Com o cerco fechando na Rússia, Alexander Solonik decidiu que era hora de sumir do mapa. Ele se tornou um verdadeiro fantasma, cruzando fronteiras com um passaporte falso, obtido de forma misteriosa no consulado grego em Moscou. Mas não se engane, Solonik não foi para a Grécia para tirar fotos na Acrópole de Atenas ou relaxar sob o sol do Mediterrâneo. Ele foi para construir seu próprio império. Utilizando tudo o que aprendeu no exército e na polícia, ele montou uma estrutura operacional com cerca de 50 homens sob seu comando direto. Essa rede não era apenas local. Seus tentáculos se estendiam de São Petersburgo até Roma, conectando o submundo de toda a Europa em um jogo de alto risco onde ele era o mestre de cerimônias. Alexander comprou várias mansões luxuosas nos subúrbios e as transformou em verdadeiras fortalezas blindadas. Nesses locais, sua organização operava sem o menor temor das autoridades russas ou gregas. Para completar o disfarce, ele passou por novas cirurgias plásticas para alterar sua fisionomia. Ele estava jogando o esconde-esconde definitivo com a lei. A vida na Grécia deu a ele um fôlego temporário e um palco perfeito para suas operações, longe da pressão constante do serviço secreto russo. E claro, o estilo de vida de um imperador exigia luxo. Alexander não se envolvia com qualquer pessoa. Ele agora só circulava entre a elite. Sua companheira mais famosa nessa época foi Svetlana Kotova, uma supermodelo russa de renome internacional. Aos olhos do mundo, eles eram um casal de sucesso vivendo o sonho europeu, mas por trás das câmeras, a tempestade estava se formando. O passado de Solonik era uma sombra que nem o sol da Grécia poderia dissipar. A reputação de Alexander Solonik atingiu um nível que beirava o sobrenatural. Ele já era visto como o super especialista que enganou o destino mais vezes do que se podia contar. Mas,
Nos bastidores, surge uma teoria intrigante. Será que ele tinha proteção oficial? Existem rumores de que as autoridades locais estavam plenamente conscientes da presença dele. Uma das versões sugere que um homem chamado Vladimir Kesov, que seria uma identidade falsa de Solonik, teria sido recrutado como informante pela inteligência grega. Ele seria uma fonte valiosa sobre os grupos que operavam na região. Isso explicaria por que, por um bom tempo, ele viveu como um rei no Mediterrâneo, sem ser incomodado. Infundada ou não, a fama dele era de uma estrela do crime organizado. Diziam que Alexander não apenas executava seus contratos, mas o fazia com um estilo audacioso, quase como se estivesse dirigindo seu próprio filme de ação, onde todos ao redor eram apenas personagens secundários destinados a sair de cena. Mas não se engane, a vida no topo da pirâmide não era um passeio no parque. Solonik se viu mergulhado em uma sequência de incidentes intensos. Ele orquestrava operações com a precisão de um maestro, removendo figuras influentes do tabuleiro de formas cada vez mais complexas. As cenas que ele deixava para trás eram dignas de grandes produções, perseguições em alta velocidade, táticas de precisão a longa distância e malas repletas de dólares cruzando fronteiras. Enquanto isso, suas mansões luxuosas se transformavam em verdadeiros arsenais privados. Toda essa movimentação começou a atrair olhares indesejados. Grandes empresários de conduta duvidosa e chefões rivais não viam com bons olhos o crescimento desse império do terror. Alexander Solonik estava vivendo o auge do seu poder, mas nesse mundo, o topo é o lugar mais perigoso de se estar. O tempo estava correndo e o espetáculo estava prestes a chegar ao seu ato final. No dia 14 de outubro de 1996, Alexander Solonik estava à espreita no saguão de um hotel luxuoso, como um predador aguardando o momento certo. O alvo era Andrei Lukashov, um influente empresário de São Petersburgo. A cena foi rápida e precisa. Após receber o sinal de um cúmplice, Alexander agiu. Em plena luz do dia, a tranquilidade da zona comercial foi interrompida e Lukashov não teve qualquer chance de reação. O empresário foi declarado morto ao chegar ao hospital. Solonik, no entanto, não sabia que aquele seria o seu último trabalho conhecido. A sorte de Solonik, que parecia infinita, finalmente acabou no dia 31 de janeiro de 1997. O homem que sobreviveu a prisões de segurança máxima e exércitos rivais encontrou seu fim onde se sentia mais seguro, dentro de sua própria vila luxuosa na Grécia, aos 36 anos. A ironia é que a morte não veio de um inimigo declarado, mas de alguém de seu círculo de confiança. Alexander Pustovalov, conhecido como Sasha, o soldado. Pustovalov era um executor da mesma organização russa para a qual Solonik prestava serviços. Em um momento de vulnerabilidade, o verdugo encerrou a trajetória do homem que todos julgavam ser imortal. Semanas depois, a 25 quilômetros de Atenas, as autoridades encontraram o corpo de um homem sem documentos. Após uma investigação minuciosa com impressões digitais, veio a confirmação. O lendário sicário russo havia caído. A polícia então invadiu as fortalezas de Solonik, nos subúrbios de Atenas. Lá, encontraram um arsenal de guerra que revelava planos ambiciosos para uma missão na Itália. Um último contrato que agora nunca seria cumprido. O corpo de Alexander foi sepultado no terceiro cemitério de Atenas. Sua mãe chegou a pedir que os restos fossem levados de volta para sua terra natal, Kurgan, mas o pedido nunca foi atendido. Por 3 anos, ninguém visitou ou cuidou de seu túmulo. Em março de 2000, seguindo as leis locais para túmulos abandonados, as autoridades gregas exumaram os restos mortais. Em um desfecho quase poético para alguém que viveu uma vida tão intensa e destrutiva, seus restos foram dissolvidos quimicamente. Hoje, no lugar onde ele foi enterrado, resta apenas uma lápide com um nome diferente. Por fim, Alexander Solonik, o homem que desafiou o Estado e a máfia, desapareceu completamente, tornando-se apenas uma sombra na história do submundo organizado. Ele é considerado um dos nomes mais perigosos e intocáveis do planeta, um homem que muitos acreditam ser impossível de capturar graças à sua influência colossal e ao poder que exerce nos círculos mais obscuros do mundo. E
E como se isso não bastasse, ele é o rosto por trás da Bratva, a temida e implacável máfia russa. Estamos falando de Semyon Mogilevich. E o vídeo com a história completa desse chefe dos chefes está aparecendo agora mesmo na sua tela. Clique e saiba tudo. Salve família! Solonik desafiou o sistema e viveu no limite, mas acabou sendo vítima do próprio mundo que criou. Mas e você? Acha que ele realmente foi pego ou conseguiu o seu último e maior ato de desaparecimento? Deixe sua opinião nos comentários. Se curtiu essa história, deixa o like e se inscreve com o sino ativado. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!